Meu primo arregalou os olhos e não acreditou nas palavras do meu pai. Achou que era alguma piada, porque ele mesmo esteve no local 3 dias antes e não havia nada dessas coisas lá. Porém... Olá, pessoal! Inscreva-se e deixe o seu like. Isso vai ajudar muito o canal. Hoje, o nosso caso se chama... Uma Casa Sobrenatural na Mata. Olá, meu nome é João e eu moro em uma cidade bastante conhecida que fica no sul do estado do Rio de Janeiro, mas no momento eu prefiro não citar o nome. No sul fluminense, durante a década de 80, era muito comum as pessoas criarem passarinhos de diversos tipos e até mesmo caçarem pássaros de várias espécies, além de outros animais, nas matas da região. Naquela época, não existia essa consciência ambiental que felizmente existe hoje. Praticamente ninguém falava nada sobre a proteção das matas, dos pássaros e dos animais silvestres em geral. Aliás, não existia sequer algum tipo de fiscalização como essas que o IBAMA faz atualmente. Pelo menos aqui na minha região era assim. Bem, o fato é que o meu pai criava pássaros, como a maioria das pessoas que vieram da roça. Ele gostava muito de trinca-ferros, curióis e canários. E não somente ele criava aves, mas meus tios, parentes e vizinhos também. Aliás, era bem comum nas cidades do interior. Isso movimentava um pequeno mercado, onde esses animais eram trocados, comprados e vendidos. Meu pai gostava de organizar caçadas, tanto de pássaros para criar ou negociar, como de alguns pequenos animais para consumo. Meus primos, que na época já eram adultos, viviam caçando esses animais também. Bom, teve um dia que o meu pai combinou com um primo meu, de nome Rodrigo, de irem caçar em um local chamado Matão. O local era conhecido por todos da nossa vizinhança. Era distante cerca de pouco mais de 1 hora de caminhada a partir da minha casa. Era uma pequena mata no meio de 2 colinas utilizadas como pasto para o gado. Apesar do lugar pertencer a um grande fazendeiro, dono de muitas terras, era comum o povo ir ali para caçar e curtir a natureza. Na véspera do dia combinado, o meu primo chegou lá em casa e disse que não poderia mais ir, porque tinha uma entrevista de emprego cedinho no dia seguinte. Meu pai então decidiu ir sozinho mesmo, já que ele conhecia bem o lugar e sabia andar por lá com facilidade. Então, na madrugada, preparou suas coisas, pegou a gaiola de caça e saiu com o dia amanhecendo, ainda antes das 5 horas da manhã. Pouco depois das 7 horas da manhã, fomos surpreendidos com o meu pai retornando sem ter caçado nada. Segundo ele, ao chegar no matão, deparou-se com uma casa na entrada da mata. Tinha também no local uma horta de alface, repolho, couve e outras verduras plantadas ao redor da casa. Era uma horta muito bem cuidada e trabalhada que rodeava toda a residência. A casa era bem simples, de pau a pique, dessas de sapê, e lá de dentro vinha o barulho de muitas crianças que gritavam, brincavam e faziam uma tremenda algazarra. Meu pai disse que até chegou perto, olhou tudo à volta do lugar, pensou em chamar os moradores para perguntar se ainda poderia caçar na região, mas com o barulho, que era grande, achou que não seria ouvido. Também observou
que não havia nenhum animal ali, como cães, cavalos ou mesmo gado, que eram tão comuns naquela área. Viu apenas a casa com as crianças brincando lá dentro e a enorme horta cheia de verduras ao redor da casa. Meu pai achou que o dono da fazenda havia contratado algum caseiro para tomar conta do local, em virtude de haver muita gente caçando naquela região. Já fazia alguns meses que meu pai não passava por aquele local, e ele concluiu que provavelmente foi durante esse período que alguém plantou a horta e construiu a casa. Então, o meu pai achou melhor retornar para casa mesmo sem ter caçado nada. Tudo isso seria considerado normal se na tarde do mesmo dia o meu primo Rodrigo não aparecesse lá em casa para saber da caçada. Obviamente, meu pai contou para o meu primo sobre a casa que encontrou, o barulho das crianças e a horta cheia de verduras bonitas. Disse que ficou com medo do caseiro aparecer e colocar ele para correr de lá, por ordem do fazendeiro. Meu primo arregalou os olhos e não acreditou nas palavras do meu pai. Achou que era alguma piada, porque ele mesmo esteve no local 3 dias antes e não havia nada dessas coisas lá. Porém, meu pai disse que não estava brincando e que, de fato, tinha visto tudo o que ele contou. Conversando sobre isso, eles chegaram à conclusão de que até seria possível construir uma pequena casa de sapê em 3 dias, mas uma horta com verduras prontas para serem colhidas, aí não. Assim, decidiram que iriam lá no dia seguinte para tirar a dúvida. Se houvesse algum caseiro da fazenda morando lá, eles pediriam permissão para entrar. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, meu pai saiu, passou na casa do meu tio, pegou o meu primo e foram para o matão. Agora, tente imaginar a surpresa do meu pai ao chegar exatamente no mesmo lugar, 24 horas depois, e simplesmente não encontrar nada no local, mas nadinha mesmo. O pasto estava lá, a mata também estava lá, mas não tinha nenhuma casa, nem barulho de crianças brincando e tampouco uma horta cheia de verduras. Meu pai encontrou até as pegadas feitas por ele no dia anterior. Depois disso, voltou dali mesmo e não caçou mais nada naquele local por uns 5 anos. Antes que pensem algo errado sobre o meu pai, eu afirmo que ele não bebia naquele horário, pois encarava as caçadas como algo muito sério e sempre as realizava completamente sóbrio. Meu pai era católico não praticante, mas tinha muita fé em Deus. Constantemente rezava e acendia velas para as almas, uma mania de mineiro. Segundo ele, o evento ocorrido seria uma proteção que as almas teriam lhe dado para ajudar. Na sua interpretação pessoal, ele concluiu que talvez algo de errado poderia acontecer na mata naquele dia, como uma picada de cobra venenosa, por exemplo. Não importando o que fosse, o fato é que o meu pai ficou longe de lá por um bom tempo. Agora, como aquela casa surgiu do nada e desapareceu do mesmo modo, é um mistério completo. E aquelas vozes que vinham de dentro da casa? Quem seriam aquelas crianças? Seria alguma visita de outra dimensão com algum objetivo específico? Meu pai atravessou algum portal para o além ou viajou no tempo? Infelizmente, eu acho que nunca saberemos.